Olá a todos, neste vídeo vou tentar fazer aqui uma pequena modelação ou simples modelação de um sofá. Vou tentar simular também algumas almofadas, mas vou modelar apenas com umas primitivas simples, poucos polígonos, tudo em quads, e utilizar um subdivisor. E por fim olharmos um bocadinho para o modificador cloth, ou seja, aqui tentar ter um objeto terminado, do início ao fim, mas muito simplificado, não extremamente realista e algo fácil de fazer. Ok, então começo por idealizar o tamanho, a forma do sofá. Vou começar com uma box, normalmente box modeling é o mais usado. Então vou clicar e arrastar e vou desenhar essa box. Se vocês quiserem ter noção das medidas, vão aqui a Modify e podem usar as medidas. Esta box, por exemplo, tem 19 metros por 26. Não que isto me vá dar grandes problemas em modelação, porque posso sempre escalar, mas se formos fazer a simulação para fazer as almofadas ao tecido, estes são valores que depois vão afetar o rendimento da simulação. Por isso, vou tentar colocar valores mais pequenos, mais reais. Vou então, por exemplo, aqui imaginar 1 por 1 e com uma altura de 0,5. Não que tenha que ser isto, mas é algo só para começarmos. Normalmente, e só por uma questão de método ou de hábito, vou selecionar esta box. Cá em cima tenho então aqui o Move Tool ativo, cá em baixo as coordenadas X, Y, Z. Vou clicar com o botão direito nas setas para colocar na coordenada 0, 0, 0. Fica no centro do referencial e assim é mais fácil para depois podermos, se tivermos que voltar a pôr isto no centro, é muito mais fácil e não nos perdemos nesta imensidão. Pronto, então vou aproximar. Este projeto é mesmo só para fazer este vídeo é só para fazer esta modelação deste sofá. Então, eu aqui ainda não consigo ver um sofá, mas vamos tentando aqui com alguma modelação. Reparem nos segmentos, 1 por 1 por 1. Se vocês quiserem ver ou não ver, as edge faces estão aqui ligadas. Ou é a mesma coisa que a tecla do F4. Se tiverem portátil, às vezes tenho que usar a combinação FN F4. Ok, então vou converter em poly, botão direito, convert to editable poly. A partir daqui deixa de ser uma primitiva e vou chamar então aqui sofá. Estou no Modify e então vou aqui a Polygon, vou selecionar este polígono, vou baixá-lo para que este seja a parte do sofá que vai suster ou que vai ter a parte da almofada. Vou selecionar este elemento. Com o Shift vou fazer uma extrusão. Este vai ser o braço. E Shift vou fazer uma extrusão. Se calhar vou já fazer cá para trás. A parte aqui também. Este vai ser as costas. Eu estou a utilizar o Shift mais o Move Tool. Mas se não quiserem usar este método, tem vários métodos de fazer a extrusão. Pode ir ao Modeling e tem aqui o Extrude. Ou então podem vir aqui esta lista em Edit Polygons, Extrude. Reparem que eu estou na subseleção Polígonos, porque estou a editar polígonos. Então já fiz esta extrusão para trás e agora vou fazer o braço. Vou selecionar estes três, Shift, e este vai ser o braço do sofá. Depois isto vão ser as costas e as costas só vão ocupar esta zona, por isso vou fazer aqui Shift e uma extrusão. Vou pôr-o ligeiramente para trás e isto vai ser apenas o suporte para a parte das almofadas. Se isto estiver muito grande, eu não vou fazer uma extrusão, basta mover e posso colocar mais fino. Só tenho que pensar que geometria é que define estas partes. Se fizer isto não há distorção, nada, não estraguei o resto do sofá. Aqui vou equacionar que isto é um pouquinho mais para dentro, então vou selecionar estas duas edges, Shift para fora com o Move Tool e faço uma extrusão. Pronto, acho que está. Isto é metade do sofá. Se calhar o sofá está um bocado pequeno, então vou clicar nestes três, nestes vértices todos e vou movê-los para a esquerda. Reparem na axis. E agora com o Move Tool, desculpem, com o Polygon, vou selecionar aqui a zona de charneira. Vou eliminar isto porque depois isto vai ser a colagem. Só estou a desenhar metade do sofá. Se necessário, eu posso até fazer aqui hum, elementos para fazer o suporte. Acho que não é necessário, mas se calhar só para ser um bom exemplo, vou aqui a Swift Loop. O atalho é Alt 1 e se clicar no Shift isto faz mesmo uma edge a metade. Eu vou deixar assim, a olho. E se repararem agora temos estes dois quads. Então vou ao Move Tool, vou selecionar este e este, e cá em cima, aqui no Modeling Bar, ou Modeling
ribbon, um modeling ribbon, vou aqui procurar Inset, clico aqui no Settings, e vou dizer aqui que isto é by polygon e que o valor é menor, algo assim, e faço OK. Agora eu vou selecionar este, movê-lo para aqui e para aqui, e poderia ter feito os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, poderia selecionar estes dois, posso mover estes dois para aqui, e agora este para aqui e este para aqui. Pronto, estes vão ser então os dois elementos que vão ser o suporte do nosso sofá, Shift e uma extrusão. Eles não se vão ver, praticamente. Coisa assim menor, só para chegar ao chão. Pronto, feito. Então, o nosso sofá, de grosso modo, está feito. Até eu agora queria dar algum acabamento. Eu queria chanfrar estas edges todas. Então, primeiro, por cima, vou fazer a outra metade do sofá. Então vou procurar um modificador no Modifier List chamado Symmetry, com Y. Symmetry. Clico. E isto vai-me fazer um plano de simetria. Reparem, é o plano de charneira de simetria, este laranja. Tive sorte, foi para o sítio certo, mas se não fosse eu tinha que clicar aqui e adivinhar. Pronto, dá no X, só que não está na posição certa. Não está na posição certa, vocês expandem Symmetry, clicam em Mirror e podem mover até fazer aqui um snap. Agora parece-me bem, está mesmo ali no centro e está o snap. Para terem certeza que isto funciona bem, vocês podem vir aqui às configurações, este é o Symmetry, vou sair do Mirror e tem estas configurações todas. Tem aqui o Weld Sim. O Weld Sim quando ela estiver com uma distância semelhante a esta. Eu vou dizer que vai fazer o Weld Sim quando estiver com 0.1. Pronto, e ele agora ali vai soldar aquelas sims. Então, por cima, eu quero fazer com que este acabamento seja chanfrado. Então, por cima, no Modifier List, vou aplicar o chanfre. É normal que no início fique uma coisa gigantesca e feia, porque o chanfre vem de base com um valor gigante, neste amount. Então, no valor do amount, vou pôr o valor mínimo e depois ando para cima, fazendo experiências. O que é que isto vai fazer? Vai chanfrar os cantos. E vai dar um acabamento um pouquinho mais, digo eu, real. E parece-me bem. Nada de muito esquisito. Se acharem que isto merece mais edges, mais redondo, podem pôr aqui mais segmentos e fica mais redondo. Mas como isto é tecido e eu acho que vai haver alguma irregularidade, assim, se calhar apenas um. Estão a ver? Nada de especial, uma coisa simples. Ok, então se vocês tiverem, agora já tenho pronto, já tenho isto pronto, só preciso mesmo de colocar o material e pôr as almofadas, mas se vocês quiserem fazer alguma edição por cima disto, de maneira não destrutiva, vocês, e eu agora vou já gravar, File, Save As, e vou pôr aqui algures, vou pôr aqui sofa, vou chamar IKEA, e agora por cima eu quero modelar. Se eu quiser modelar alguma coisa de maneira não destrutiva, eu posso usar um modificador chamado Edit Poly, que faz o mesmo que o Converter Editable Poly, com as mesmas ferramentas, mas de maneira não destrutiva. Depois se eu quiser mandar para o lixo, não há problema nenhum. Então vou, por exemplo, aqui no Edit Poly. Se eu for aqui a Polygon, e se for aqui a Swift Loop, se eu aproximar, eu posso pôr aqui um loop a passar para fazer depois uma modelação. Eu vou fazer algo assim deste género. Eu vou a Edge e vou selecionar esta Edge aqui. Estou com o Ctrl pressionado, dois cliques. Às vezes isto não colabora, porque não reconhece como loop. E acho que está a linha toda feita. E do outro lado não vai ficar, porque o Symmetry está cá em baixo. Então, também posso puxar depois do Symmetry para cima. O que eu vou fazer é, vou aqui a Chamfer, pelo Settings, e vou dizer que o chanfre tem um tamanho, se calhar menor do que isto, vou pôr aqui mais um zero, e vou dizer que segmentos tem zero. Se vocês forem ver,
isto está a cortar. Então vou pôr só aqui um pouco mais de tamanho. Aproveitar a fazer aquele pormenor. Faço OK. Então agora, Polygon, seleciono estes polígonos todos. E agora com o Scale, clico no Shift e vou fazer uma extrusão em escala. Fica um bocado para cima e eu quero puxar para a frente. Assim. Vai parecer que é a costura, não muito bem feito, mas vá. Vai parecer a costura desta peça. Então com o Double Poly por cima, vou desligar o F4. Então agora, para que este, como vocês podem ver, o acabamento fica assim. Primeiro não tenho do outro lado. E poderia fazer mais pormenores ao longo do sofá. O que eu vou fazer é, vou por cima, vou pôr um subdivisor, um Turbo Smooth, um Open Subdivision. E esse Subdivision dá este acabamento que já parece um pouquinho mais de costura. Quer dizer que não haja superfícies. Vou ligar aqui o F4. Não está assim tão high poly, não está nada extraordinário, mas podem ver que do outro lado não existe. Então, nestas situações, vocês podem experimentar. Eu vou pôr aqui Alt S e vou arrastar o Symmetry para cima do Eatable Poly. E o que acontece é que perdi o efeito. Muitas vezes acontece isso, ou seja, fiz mal aqui o cálculo, volto aqui atrás, eu vou fazer aqui alguns testes. Quando isto acontece, faço uma cópia e, se for necessário, eu mantenho com este Eatable Poly e mando o resto para o lixo. Pronto, mas não querendo complicar muito, vou experimentar da seguinte maneira. Este Symmetry vou mandar para o lixo. Volto ao Eatable Poly. Infelizmente ele esqueceu-se daquilo. Vou deixar assim. Vou fazer o seguinte. Nestas situações, visto que não fiz os dois ao mesmo tempo, e se calhar devia ter feito, porque tenho o Eatable Poly por cima, vou desligar o Turbo Smooth. Vou ficar com este resultado. Botão direito. Isto é uma coisa à parte, às vezes acontece. Convert to Eatable Poly. E agora vou mandar metade para o lixo. E assim já consigo ter menos trabalho sem ter que perder o que fiz. Pronto, o que eu perdi foi a parte que eu dizia em pompa, com pompa e circunstância, que isto estava a ficar não destrutivo. Agora já converti em poly. Situação, essa parte já se perdeu. Por isso, mesmo assim, vou só então colocar um Symmetry. O Symmetry repito, ou seja, vou aqui dentro do Symmetry, clico em Mirror e vou puxar para o sítio certo. Enganei-me, tenho que puxar aqui no Mirror, puxar para o sítio certo. Normalmente os modificadores lembram-se dos últimos valores utilizados, por isso aquela sim está correta. Tenho agora o sofá feito e vou compactá-lo. E por cima vou colocar então um Turbo Smooth, um subdivisor. E agora tenho dos dois lados. Se eu exagerar muito no subdivisor, é provável que fique um melhor aspecto, mas reparem, acima de 3 não vai melhorar muito a vossa forma. Aliás, há zonas que até preferencialmente eu iria colocar aqui um Swift Loop para pôr mais estrutura. Por isso eu acho que é desnecessário 3. Vou deixar apenas 1. Isto é o que faz. Estão a ver? Subdivisão. Vou deixar apenas 1. E acho que está ok. Esta é a estrutura. Vamos passar então, para além da estrutura, vamos fazer as almofadas. Não tenho bem a certeza se este lado é extremamente largo, mas se for, vocês só têm que ir a Table Poly, Vertex. E reparem, são muito poucos os pontos. Se eu apanhar estes pontos todos, estes vertexes, e os mover, do outro lado vai ficar afetado. Mas não vejo porque estou cá embaixo no vertex. Então se eu marcar este tubo de ensaio, vejo do outro lado e posso puxar e estou a retificar aquela proporção um bocadinho exagerada que estava a usar. Então, volto ao topo e está feita a estrutura. Agora para as almofadas, vou fazer a olho, sem grandes medidas. Não gosto muito daquele efeito. Estão a ver ali aquele puxado. É retificável se eu for aqui a Polygon. Se eu fizer passar aqui um Swift Loop assim vertical, aquilo retifica. Do outro lado já está. Estão a ver agora? Está ali um puxado, mas já não se nota assim muito. E se necessário, volto aqui a Polygon e faço um Swift Loop a passar aqui. Retificamos um bocadinho aquela passagem.
Já está um pouco mais bem trabalhado. Estão a ver ali? Está aceitável. Então agora vou Create, Geometry e ir para uma primitiva simples que já tenha os cantos arredondados. Vou então aqui a Extend Primitives, Chamfer Box. Se quiserem desenhar em cima de uma superfície, clicam aqui Auto Grid. O problema é que isto já tem uma subdivisão, então provavelmente vai encontrar aqui milhentas superfícies. Estão a ver ali? Então pode ficar ligeiramente torto. Não está muito, mas podem usar o Auto Grid. Se não quiserem, também não há problema. Podem desenhar aqui no chão, clicar e arrastar para fazer o perfil ou o retângulo base, a altura e depois andam com o rato para baixo ou para cima, ou para a esquerda e para a direita e definem, definem aqui a altura, ou não, desculpem, o raio do canto, que é o filete. Chamfer Box, ou chamfer. Vou aqui a Modify e na Chamfer Box vou chamar então aqui a almofada. E na almofada tem estes parâmetros, eu não sei muito bem que valores utilizar, mas se eu olhar para um modelo, consigo aqui mais ou menos, se eu meter aqui ao centro, perceber que, mudando as medidas, mais ou menos vamos chegar àquilo que queremos. Eu quero que isto ocupe metade do sofá, então acerto primeiro este lado. Se calhar aqui não coincidente, um bocadinho para fora, assim. Em altura está aceitável e vou então aumentar este parâmetro, se calhar para fora, mais para fora, não assim, mas assim. Já tenho então esta parte do sofá, low poly, a ocupar mais ou menos metade. E agora vou então começar a modelar. Podem modelar da mesma maneira que fizemos anteriormente, com o modificador Editable Poly, mas para manter isto simples, seleciono, botão direito, Convert to Editable Poly. Perdemos estas características nativas. Vou então aqui a Edge. Se quiserem isolar no rodapé, podem colocar aqui Isolate e vou clicar nesta Edge, com o Ctrl pressionado dois cliques nesta, vou clicar nesta Edge com o Ctrl pressionado dois cliques nesta e vou fazer o mesmo que fiz anteriormente, que é, vou ao chamfer, pode ir ao chamfer de várias maneiras, pelo Modeling Ribbon ou deste lado, chamfer, coloco aqui um valor para o chanfro, se for muito elevado vou ter que o digitar, se calhar, não é? 0,005, aqui nos segmentos vou pôr 0 e faço OK. Pronto, tenho então este segmento que vai ser a costura visível. Então, vou agora à Polygon. Se vocês quiserem, podem clicar 1, 2, 3, 4, 5 para selecionar isto. Vou aqui a Polygon, que seria o 4. Com o Ctrl pressionado, clico no seguinte e fico com o loop. Aqui a mesma coisa, Ctrl neste, dois cliques no próximo e fica então o loop todo selecionado. Se não quiser este método, tem este botão que é o loop. Clicam num e isto faz o loop. Ou clicam em dois para dar indicação para onde segue a seleção. Agora, vou a Extrude, pelo Settings. Aqui vou dizer que é a Local Normal e vou desligar o valor e tentar aumentá-lo para se notar. Uma coisa mínima, se o valor for gigantesco, como é só um pormenor, vou pôr aqui 0,005, dou OK. E eu acho que será o suficiente para se ver. Agora, para colocar subdivisão, vou então aqui a pôr aqui o Turbo Smooth, coloco mais subdivisores. Esta forma não é o ideal para subdividir porque ela tem n-gons cá em cima. Eu vou deixar assim com 3, estão a ver? E tenho aqui vários subdivisores desta peça. Agora vou sair do Isolate e vou fazer então aqui uma cópia. Fazer OK. E isto está extremamente perfeito. Se vocês quiserem pôr aqui mais modificadores, por exemplo, se eu for aqui a Spherify vai arredondar, por isso eu posso aqui fazer isto. Se for muito, se for pouco, se for zero, é zero. Mas eu posso arranjar aqui meio termo. Eu também posso fazer o seguinte, em vez de ter o Spherify em cima do Turbo Smooth, posso ter por baixo e aumento.
Como tem menos polígonos, vai ter menos efeito. Se calhar vou pôr por cima. Novamente Turbo Smooth. Turbo Smooth aqui até posso pôr só um. E aumento o Spherify. E agora por cima do Spherify ponho o Turbo Smooth e arredonda mais um bocado. Temos de ter sempre um bocadinho de cuidado com os exageros. Mas no de cima tenho duas subdivisões. E posso ir ao Spherify. Ainda ajustar este lixo. E vou ficar com este. Cópia. Shift. Pronto, perdeu um bocadinho de tamanho, então ligo o F4. Vou ver que não está bem no centro. Scale, Axis, horizontal. E vou só mover mais ou menos até aqui. Shift, cópia. Agora, olhando para o resultado, está mais ou menos. Tem um bocadinho de deformação, infelizmente a deformação é igual nos dois. Então agora vou fazer uma cópia, Shift, e vou fazer OK. E nesta cópia vou escalá-la para que ela fique nesta proporção mais pequena e também nesta proporção, para ser os elementos para aqui. Então vou rodar para este lado, Rotate, aqui para esta axis. Gosto de usar este, Angle Snap Toggle. Com o botão direito vou dizer que isto roda de 1 em 1, para me dar aqui muita margem. 5 em 5 às vezes não vou acertar muito bem. Então vou rodar. E como o futuro, vou colocar nas costas. Capaz de estar muito alto. Agora tenho o problema é que se for escalar, a axis não está na orientação, cá em cima. Vou colocar Local, Scale, e agora posso achatar assim. E assim. Com o Move Tool, vou mover para baixo. Se ficar um bocadinho mais alto, então vou ao Scale e retifico. Pronto, muito low poly, muito simples, mas temos o nosso sofá. Agora, precisamos fazer umas almofadas e se calhar faço num vídeo à parte. Agora, para terminar, só precisamos de um material. Vocês precisam de uma textura que vos passe a ideia daquele material. Então vou procurar aqui por Fabric, Texture Seamless, e vou a Imagens, e algo deste género, ou deste, botão direito, este não tanto, botão direito, guardar imagem como, é um JPEG. Vou chamar aqui Fabric, guardar, e agora vou colocar como material. Se vocês clicarem aqui, ou na tecla M, vocês são conduzidos para o Material Editor. Eu estou a trabalhar no modo Compact e não o Slate. Mas o resultado é igual, só por uma questão de economia de ecrã, vou usar o Compact. Vou clicar aqui no primeiro slot e vou chamar então aqui Fabric Sofa. E agora, vou aqui no base, que é a aparência, clico à direita da cor e vou digitar aqui Bitmap. Para carregar um bitmap, é este Maps General Bitmap. Vou procurar algures onde tenho o bitmap, onde tenho o Fabric. E o meu Fabric está aqui algures, este, Open. E agora vou arrastar. Vou selecionar e arrastar para o modelo. Não ficou com muito bom resultado. A projeção da imagem ficou errada. Então, para fazer uma boa projeção, selecionam e já temos estes modificadores todos. E por cima destes modificadores, vocês vão colocar aqui um chamado UVW Map. E no VW Map vocês têm este plano laranja. Vou colocar em modo box. E a projeção já me parece bem. Vou olhar para as 6 projeções de uma box e consigo ver qual é o aspecto. Então, a seguir, o que eu vou fazer é, tenho aqui o tamanho. Posso decidir o tamanho da projeção. E vou-vos deixar trabalhar à vontade, não me vou aqui opor a nada, por isso algo deste género. Então agora pego neste, arrasto para aqui, para aqui, para aqui e para aqui.
Pronto, todo o sofá já tem o material, mas está errado aqui. Então seleciono este, pego neste modificador, arrasto para aqui e vai ter a mesma proporção porque tem as mesmas configurações. Ao fazer isto, estou a fazer cópias. Não estou a puxar de um para o outro, estou a fazer cópias. Então temos o nosso sofá. Tem aqui um pequeno defeito, por causa que a imagem não é totalmente seamless, mas depois com as almofadas e com o tecido por cima não se vai notar. Então temos um modelo terminado. Eu vou guardá-lo e até ao próximo vídeo.